Graça e paz, meu amado irmão, seja muito bem-vindo ao nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus. Quero convidar você a orar comigo ao Senhor nesse momento. Pai, no nome de Cristo, nos colocamos diante do Senhor em culto, em adoração ao Senhor, porque Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Como é bom, Pai, podermos nos reunir nessa noite em Teu nome, para adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Como é bom, Senhor, estarmos em comunhão contigo e com os nossos irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, unidas num só propósito, unidas no desejo de Te servir, de Te adorar, de Te amar. Pai, fala ao nosso coração poderosamente através da palavra de Deus. Fala aos nossos corações através da presença do Teu Espírito em nós, nos ensinando, ó Deus, a Tua vontade, nos mostrando aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e moldando a nossa vida conforme a Tua vontade, conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, seja com cada membro da Tua igreja, seja com cada membro da igreja do Senhor espalhada na face desse planeta, trazendo conforto, consolo, avivamento, trazendo poder, autoridade no nome de Jesus Cristo, para que possamos viver cada dia mais na Tua presença, cumprindo a Tua vontade, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou nesse mundo. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Nova Vista, por Tua graça e misericórdia que tem sido abundantemente derramado sobre nós nesse lugar, nesse tempo. Te agradecemos por todos os livramentos, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado e clamamos que a Tua proteção, ó Deus, esteja com todos os membros da Tua igreja. Seja guardando, ó Deus, a casa, guardando, ó Deus, os Teus servos, suprindo as suas necessidades, livrando-os, ó Deus, do mal, livrando-os, ó Deus, dessa doença. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, porque Tua presença poderosa em nós tem nos abençoado e guardado as nossas vidas. Nós Te louvamos porque sabemos que somos do Senhor. Sabemos que estamos seguros em Tuas mãos, que caminhamos em direção ao Senhor para uma eternidade perfeita, para uma vida perfeita em Tua presença para todos sempre. Seja conosco, Pai, ouve as nossas orações, o nosso clamor, aceita o nosso culto e fala poderosamente aos nossos corações. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém. Salmo 19, meu amado irmão, verso 14, a palavra de Deus diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Essa é a oração do salmista, esse deve ser o nosso desejo diário, que as palavras da nossa boca, que a meditação do nosso coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Que em tudo a nossa vida seja agradável ao Senhor, que as intenções do nosso coração, e não só as intenções do nosso coração, mas também as palavras que saem da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor, sejam para a glória, sejam para a honra do Senhor Jesus Cristo. É para isso que existimos, meu amado. É para isso que vivemos. É para isso que estamos reunidos agora em culto ao Senhor. Cultue ao Senhor assim, com todo o teu coração derramado diante dEle, com palavras de exaltação, de adoração, palavras agradáveis ao Senhor. Cultue ao Senhor todos os dias, nas suas relações, nos seus relacionamentos, onde você estiver, que cada palavra que sai da sua boca saia para ser edificante, saia para ser agradável ao Senhor, para a glória dEle, no nome do Senhor Jesus. De cruz se erigiu, bela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Mas vamos dar prosseguimento ao estudo desse capítulo 3 de Colossenses. Está vendo um discipulado prático, como seguir Jesus na prática. E a gente está nas relações familiares agora. Semana passada a gente viu sobre a relação entre marido e mulher e hoje a gente vai ver a relação entre pais e filhos. Estamos aprendendo a viver nesse mundo como um verdadeiro discípulo de Cristo. Esse é o propósito. Estamos aprendendo a colocar em prática a nova vida que nós recebemos no Senhor e a desenvolvê-la de forma crescente em Cristo. Essa vida nova que a gente recebeu do Senhor Jesus Cristo. Agora a gente está vendo que antes de tudo a gente precisa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo em nossa própria casa. Já aprendemos que os maridos precisam amar suas esposas, que as esposas precisam respeitar seus maridos. Já aprendemos como as coisas funcionam, que existe uma hierarquia na família que precisa ser obedecida para que a família seja abençoada, para que as coisas funcionem bem dentro de casa e assim a gente possa atingir nosso alvo e cumprir nossa missão nesse mundo como família de Deus, como povo de Deus. Agora nós vamos ver o verso 20 e o 21 que fala sobre essa relação entre pais e filhos. E a palavra de Deus diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Nosso foco, meu amado, continua sendo o mesmo. Viver essa vida nova para a glória de Deus, de forma agradável ao Senhor. Cristianismo, como nós já sabemos, não é um conjunto de regras tentando de alguma forma agradar a Deus para a gente alcançar algum tipo de bênção do Senhor. Não, o cristianismo é vida nova, é vida abundante, comunhão com Deus, com o propósito de viver para Ele, por amor a Deus, que nos resgatou da nossa vida infrutífera e condenada à perdição eterna. Seguir Cristo, meu amado, é consequência dessa vida nova que a gente recebeu do Senhor Jesus Cristo ao ter ressuscitado com Ele. Discipulado é vida, não são regras, e vida nova, para a glória de Deus, por amor e gratidão àquele que nos resgatou da condenação e nos fez seus filhos e herdeiros. Então a palavra de Deus está nos ensinando aqui algo importante. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Bom, filhos obedecerem aos pais parece até algo meio antiquado e utópico em nossos dias, não parece? Parece que como
os antigos diziam, não se fazem mais filhos como antigamente. Às vezes, tem uma impressão até que os pais têm vergonha de ensinarem seus filhos a obedecê-los. E também, da mesma forma, parece que os filhos, por sua vez, têm vergonha de obedecer aos pais diante dos seus amigos, diante da sociedade. Parece que o mundo está meio perdido, né? Você não acha que as coisas parecem que estão meio viradas de ponta cabeça? Meu amado, a ordenação estabelecida aqui nesse versículo é muito direta. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Não há o que discutir, não há o que não entender aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção ao significado da palavra original grega traduzida aqui por obedeçam. É um verbo, ele está no imperativo, então se manda cumprir, é uma ordem, é para a gente cumprir. Mas o significado dessa palavra é o seguinte: é ouvir com atenção, para obedecer ou conformar-se a um comando ou a uma autoridade. Simplesmente os filhos devem dar toda a atenção que seus pais estão falando, para que eles possam cumprir todas as suas ordens. Deu para entender? É simples assim. Os filhos precisam prestar atenção no que os pais estão dizendo, com o propósito de cumprir aquilo que eles estão mandando. A gente viu na reflexão passada que Deus estabeleceu um tipo de hierarquia na família, mas era uma hierarquia de forma funcional, para as coisas funcionarem bem, para que a família unida, ela esteja buscando o mesmo alvo, o mesmo objetivo, cumprindo sua missão nesse mundo de viver para a glória de Deus. Da mesma forma, meu amor, o que há aqui agora estabelecido é uma hierarquia para que os filhos obedeçam aos pais e assim Deus seja glorificado, e assim a família cumpra o seu propósito. Não está dizendo que o filho é menos importante ou menos valorizado que os pais. Está dizendo que Deus estabeleceu os pais como aqueles que têm autoridade sobre os filhos e estão na vida deles para ser bênção, para ensiná-los a caminhar na direção de Deus. Filhos não são escravos e pais não são tiranos que abusam da autoridade que lhes foi dada por Deus. Filhos obedecem aos pais porque querem agradar ao Senhor. E pais ensinam seus filhos a lhes obedecerem porque querem também agradar ao Senhor. É claro que esse assunto é muito extenso, a gente gastaria horas e horas e horas tentando esgotar, e mesmo assim a gente não conseguiria esgotar todas as questões desse assunto, desse relacionamento de pais e filhos. Mas eu vou tentar estabelecer aqui alguns princípios, de forma clara, de forma concisa, para que a gente possa ter um entendimento geral sobre o assunto e assim a gente possa alcançar sucesso nesse alvo de ter filhos obedientes e de os filhos obedecerem aos pais. Então, primeira coisa, meu amado, pais, ensinem seus filhos a serem obedientes. Pais, ensinem seus filhos a serem obedientes. Parece que esse versículo 20 ele tem colocado toda a responsabilidade sobre os filhos de obedecerem aos pais, isentando eles, então, de qualquer parcela de responsabilidade nessa relação. Nada poderia estar mais equivocado que essa interpretação. É muito fácil de entender que as crianças precisam ser ensinadas pelos pais a obedecerem a eles enquanto são crianças. Desde o primeiro dia que a criança vem ao mundo, os pais precisam trabalhar, estar focado em ensinar essas crianças a serem obedientes. Eles têm uma missão com seus filhos. E a missão é ensiná-los, a missão é educá-los, ensiná-los a obedecer, ensiná-los a se comportar, ensiná-los a comer, ensiná-los a estudar, a andar, a colocar limites, ensinar a respeitar as autoridades, ensinar a amar a Deus e viver para a glória dele. Então quero contar um segredo para você, pai, um segredo para você, mãe. Seu filho só vai aprender se você ensinar. Vou repetir para você gravar isso no seu coração. Seu filho só vai aprender se você ensinar. Eu vejo muitos pais que realmente acreditam que seus filhos vão aprender tudo sozinho. Que conforme os anos vão passando, eles vão aprendendo a obedecer. Caem na ilusão de que os filhos vão, ao crescer, vão ter maturidade e vão ser filhos excelentes. Muitos pais realmente tentam se eximir dessa responsabilidade de ensinar seus filhos a serem obedientes, a obedecerem a eles. Infelizmente, a maioria dos pais acredita que seus filhos deveriam ter nascido obedientes. E como não nasceram, eles então não têm nada a fazer, a não ser reclamar dos filhos e reclamar de Deus que não lhes deu filhos obedientes. Sei que não é seu caso, mas você acredita que a maioria dos pais pensa que deu azar? Que Deus não lhe deu filhos obedientes? Que deram azar, simplesmente deram azar? E mais ainda, quando encontram por um milagre filhos que obedecem aos seus pais, eles dizem aos pais desses filhos: olha que sorte a sua, seu filho te obedece, Deus foi muito bom com você, não é? Sei que também não é seu caso, mas você acredita que a maioria dos pais espera, com toda a fé que eles têm no seu coração, que um dia seus filhos vão simplesmente acordar
submissos à autoridade deles? Você acreditaria que se eu dissesse mais, dissesse que alguns pais esperam que um dia, do nada, seus filhos se convertam a Jesus Cristo, se tornem excelentes discípulos deles, sozinhos, por conta própria, que alguém apareça na vida deles, fale de Jesus para eles e os leve a Cristo sem que eles tenham responsabilidade alguma sobre isso? Pois é, meu irmão, pode acreditar que a maioria dos pais olha para esse versículo 20 de Colossenses 3 e crê que a responsabilidade é toda de Deus, é toda dos seus próprios filhos, que Deus deveria ter lhe dado filhos perfeitos, que eles deveriam, ao contrário de nós, não serem pecadores, inclinados à rebeldia, mas santos, 100% santos. Esse versículo 20 está estabelecendo como as coisas vão funcionar entre os pais e filhos. Primeiramente, para dar aos pais a direção e encaminharem assim seus filhos no caminho da obediência. Ensine seu filho o caminho da obediência. Ensine o seu filho a respeitar a autoridade de Deus e a respeitar a sua autoridade, pois eles devem respeitar a sua autoridade porque respeitam a de Deus. Ensine seu filho a seguir Jesus, a amá-lo de todo o coração e desejar agradá-lo e viver para ele. Vou te contar outro segredo, meu amado. Criar filhos dá muito trabalho. Também sei que não é o seu caso, mas você poderia acreditar que tem muito pai e mãe por aí pensando que criar filho é só colocar no mundo. Vestir, dar brinquedos, roupas bonitas, colocar numa escola legal, o mais rápido possível, colocar logo na escola para tirar logo de casa. E com o tempo as coisas vão acontecer e seu filho vai ser bem criado, vai ser uma pessoa responsável, extraordinária, bem-sucedida e um grande servo do Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Que tem muito pai e mãe por aí que pensa que seu filho vai se converter a Cristo sozinho, se comprometer em ser um discípulo dele e viver para a glória dele? O que eu estou tentando dizer, meu amado, é que os nossos filhos nascem pecadores, tendenciosos à rebeldia, que é nossa responsabilidade ensiná-los o caminho da obediência. O que estou tentando dizer é que dá muito trabalho criar um filho e que a gente vai precisar de investir pesado na criação deles. O que estou querendo dizer é que nós, pais, precisamos ser incansáveis na missão de ensinar nossos filhos a serem obedientes, para que eles vençam o pecado que está na vida deles e assim se tornem servos de Jesus Cristo e vivam para a glória dele. Voltando àquele significado original da palavra grega traduzida por obedecer, o que significa ouvir com atenção para obedecer ou conformar-se a um comando ou autoridade. Há coisas importantes aqui para a gente entender. Você deve incansavelmente se dedicar a ensinar seu filho a ouvir com atenção aquilo que você tem dito, com o propósito dele obedecer você em tudo. Então, meu amado, seja incansável na sua dedicação de ensinar seu filho a obedecer. E tenha temor diante dessa responsabilidade de usar a autoridade que Deus te deu para a glória dele. Use sua autoridade no temor do Senhor, para a glória dele. Alguém que vive para a glória de Deus é alguém que abre mão da sua própria vontade para cumprir a vontade de Deus. Não poderia ser diferente na relação familiar, não poderia ser diferente para um pai que vive para a glória de Deus exercer sua autoridade sobre seus filhos. Os pais exercem autoridade sobre seus filhos, mas devem exercê-las no temor do Senhor, com o propósito de ensinar seu filho a obedecer ao Senhor, a obedecer a sua vida e não simplesmente satisfazer as suas vontades. Ensinamos nossos filhos a nos obedecerem porque tememos ao Senhor. Ensinamos nossos filhos a nos obedecerem por amor a Deus e para a glória dele. Então, meu amado, seja incansável, repito, em ensinar seu filho esse caminho da obediência. Como a gente viu, o segredo está em fazer seu filho ouvir você com o propósito de te obedecer para viver para a glória de Deus. Então não desista, não desanime, não esmoreça, seja firme nesse propósito, seja amoroso. Certifique-se sempre que ele está ouvindo você com atenção e com a intenção de obedecê-lo em tudo. Já reparou que as crianças fingem que não estão nos ouvindo? Elas fazem isso justamente para que eles não tenham responsabilidade de nos obedecer. Então não jogue fora suas palavras no ar. Faça com que seu filho preste atenção às suas palavras. Chame-o para perto de você quando você vai dizer alguma coisa a ele. Faça com que ele olhe nos seus olhos e preste atenção no que você está dizendo e ouça as suas palavras. Ensine ele a te obedecer. Você não precisa de gritar, você não precisa de ameaçar seu filho, você não precisa de humilhar seu filho. Você precisa que ele te escute com atenção, com o propósito de te obedecer. O que seu filho precisa é ser ensinado a te obedecer. E isso vai te dar muito trabalho, mas com certeza, meu amado, vale a pena.
Filhos obedientes não é obra do acaso ou da sorte, mas é o resultado de um incansável trabalho de ensiná-los a ouvir com atenção o que você tem para dizer e supervisionar o cumprimento da ordem que você deu. Por isso o versículo 21 diz para não irritar seu filho, para ele não desanimar. Ou seja, quando você mandar seu filho fazer algo, ou ensinar seu filho alguma coisa, faça isso com a autoridade do Senhor. Faça isso com a autoridade que Ele revestiu você, mas com temor a Ele. Entenda a sua missão. Entenda a sua responsabilidade. Você está na vida do seu filho para ensinar ele a caminhar em obediência, para assegurar que ele está na direção certa, para ensiná-lo a viver para a glória de Deus. Você precisa ser incansável nisso. Você precisa se fazer ser ouvido. Portanto, certifique-se de que o que você está dizendo é a vontade de Deus. E certifique-se de que o seu filho está ouvindo e está determinado a cumprir essa vontade. Se você deixa seu filho abandonado à sorte, abandonado às más influências, e não dedica tempo para ensinar seu filho a temer ao Senhor, se você não dedica tempo a ensiná-lo o caminho da obediência, então o que você acha, com toda sinceridade, que vai acontecer com ele? Infelizmente, os pais, além de não ensinarem seus filhos, ainda os entregam aos cuidados da internet, de outras pessoas, dos amigos, dos colegas, de outras influências, para a criança parar de perturbar. Eu vejo pais entregando um celular na mão dos seus filhos para que eles possam ficar, entre aspas, calminhos. Seu filho tem sido educado por quem? Já se fez essa pergunta? É uma pergunta muito importante a ser feita o tempo todo. Quem tem educado meu filho? Se a resposta não for, eu estou educando meu filho, eu sou aquele que tem ensinado o meu filho a viver de forma que glorifica o Senhor, então está tudo errado. Para tudo que você está fazendo. Para tudo e começa tudo de novo. Reorganize sua vida para que você seja aquele que educa seu filho, para que você seja aquele que ensina ele a caminhar no caminho da obediência. Ele não vai aprender o caminho que ele deve andar se você abrir mão de ensiná-lo. Não abra mão de educar seu filho. Por nada nesse mundo, não abra mão de ser aquele que ensina seu filho a ser obediente. Vejo o tempo todo pais reclamando dos seus filhos. Como assim? Como que eu posso reclamar da má educação que o meu filho tem se ela é resultado do meu trabalho? Se meu filho não me respeita, é porque eu não ensinei ele a me respeitar. Se ele não me ouve, é porque eu não ensinei ele a me ouvir. Se ele não sabe se comportar, é porque eu não ensinei ele a se comportar. Se ele não ama e não teme o Senhor, é porque eu não ensinei ele a amar e temer o Senhor. Seja incansável em ensinar seu filho o caminho que ele tem que andar. Faça com que ele ouça o que você está falando e entenda que o que você está dizendo é para ser obedecido. Faça isso com todo amor. Faça isso com temor. Mas não desista de fazer isso. Agora eu quero me reportar aos filhos. Filho, não importa se seus pais acertaram ou erraram em ensinar. Obedeça. A partir do momento que uma criança já tem discernimento e já conhece Jesus Cristo e se entrega a Ele, nasce de novo, mesmo sendo uma criança, ressuscitou com Cristo, ele passa a ter como alvo da sua vida viver para a glória de Deus, no temor e amor ao Senhor, viver de forma agradável ao Senhor. E se uma criança que nasceu do Espírito é responsável por obedecer seus pais, ainda que eles não o tenham ensinado, então o que dirá de um adolescente? Respeitar a autoridade dos pais é bem mais fácil, é óbvio, quando a gente é ensinado e tem exemplo deles. Porém, meu amado irmão, a partir do momento que me entrego a Jesus Cristo, eu começo a viver para a glória dele em obediência à sua palavra. Por isso, não há desculpa para um discípulo de Jesus Cristo não ser obediente a seus pais. Porque é mandamento do Senhor, porque está na palavra de Deus. E quando a gente vive para a glória de Deus, a gente quer agradar, a gente quer cumprir a vontade do Senhor. Então, filho, ainda que seus pais não tenham te ensinado a obedecê-los, Cristo ensinou. Ele obedeceu o Pai em tudo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Não há justificativa para um filho não respeitar a autoridade dos pais, pois esta obediência, em primeiro lugar, a Deus. Essa obediência, em primeiro lugar, ao Senhor. Vejo muitos adolescentes crentes se rebelando contra a autoridade dos pais, porque descobriram que eles não são perfeitos como eles pensavam que eram quando eram crianças. Seus pais são pecadores, mesmo se forem discípulos de Jesus Cristo, eles ainda são pecadores. Ainda não são perfeitos, eles pecam, eles já erraram com você, já foram injustos e continuarão errando, continuarão cometendo injustiças, porque apesar de serem seus pais, são seres humanos, são falhos. A Bíblia não está dizendo que os filhos devem obedecer a seus pais quando eles acertam. Não há condições estabelecidas, apenas
um mandamento a ser cumprido: obedeçam seus pais em tudo. Lembre-se de que você ressuscitou com Cristo com uma vida nova, que agrada ao Senhor, que vive para a sua glória. Isso nós fazemos quando obedecemos ao Senhor. Ficou muito claro aqui que quando um filho obedece seus pais, ele está agradando ao Senhor. Esse é o princípio. Obedecer aos pais, porque sou discípulo de Jesus. Obedecer aos pais, porque vivo para o Senhor, porque quero agradar ao Senhor, principalmente porque respeito a autoridade de Deus e assim respeito a autoridade dos meus pais. Então, ainda que você tenha descoberto que seus pais pareçam não merecer lá muito o seu respeito, lembre-se de que a autoridade deles sobre a sua vida não está condicionada ao mérito deles, mas à autoridade que o Senhor tem sobre a sua vida. Lembre-se que você foi ordenado por Deus a obedecer seus pais, e o mandamento vem com promessa de vida longa, de vida feliz, de vida próspera. Poderíamos ficar nesse assunto aqui horas, sem conseguir esgotá-lo, como eu disse no começo. Mas o importante aqui são os princípios a serem aprendidos. E eles ficaram claros. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. E pais, ensinem seus filhos o caminho da obediência, exercendo autoridade sobre a vida deles, com sabedoria e temor, porque isso agrada ao Senhor. Deus abençoe você, meu amado. Deus abençoe você, pai, mãe. Deus abençoe você, filho. Viva para a glória de Deus. Cumpra a vontade de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, respeitando os pais, ensinando os filhos a serem obedientes ao Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor e clamamos: nos dê sabedoria, nos revista de toda a tua autoridade e nos ensine, Pai, a sermos exemplos dos nossos filhos, a sermos incansáveis na admoestação do Senhor, a sermos incansáveis em fazermos nossos filhos a entendermos a razão pela qual eles existem, a te conhecerem, a buscarem a tua face, a viverem para a tua glória. Que a nossa família seja cada vez mais abençoada, que a tua presença nos oriente, nos direcione em tudo e nos revista de poder para vencermos as nossas fraquezas, a nossa própria carne, os nossos pecados, as nossas limitações e assim vivemos para a tua glória, principalmente dentro da nossa casa. Dê aos pais sabedoria, dê aos filhos temor ao Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão, por tua companhia. Que Deus abençoe abundantemente no restante dessa noite. Um restante de semana também abençoado para você. Domingo nós estaremos juntos, se Deus nos permitir, na igreja, em culto, juntos no templo, para adorar o nosso Deus. Aqueles que porventura não puderem participar devido a algum problema de saúde que os impeça, ou devido à sua idade, ao risco de você se contaminar, não tem problema. O culto vai ser transmitido ao vivo. Acompanhe, continue acompanhando em casa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.